E não pode fazer culto nem missa, e o padre lá, ó, fala, por favor, eu não dou conta. Eu vejo um sacerdote católico fazendo um negócio desse, as minhas calças apertam. Fala, uai, mas já vamos fazer. Não, existe uma maneira de ajustar. Você precisa perguntar para o Senhor. Se tiver dúvida, pergunte para nós também. Mas a sua congregação, a nossa igreja, precisa perceber essa atitude. Sabe a atitude? Não é o slogan imparável, não. É a atitude. Não deu para fazer aula de cursão presencial? Vamos fazer online. Não deu para fazer agora nessa cidade? Faz na cidade próxima, ué. Ah, mas ninguém vai. Mas você está transmitindo uma mensagem. Então não pode fazer o culto de domingo lá em Belo Horizonte. Vamos fazer amanhã, 10 da manhã, lá em Ibirité. Você está esperando lá uma frequência exatamente como eu tinha no prédio lá? Claro que não, hein? Mas e se Deus se agradar disso? Não é? E nos surpreender aí com esse favor. Então, eu quero pregar uma palavra para você, que na verdade foi uma experiência com Deus. E ultimamente, na verdade, eu tenho pregado muito fruto de experiências que eu tenho tido com o Senhor. E essa aqui foi uma delas. Pega a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5 e versículo 37. Mateus, eu coloquei o esboço aí para você no grupo da Vinha. Você pode usar livremente como você quiser. E agora você vai ter o áudio, então você pode depois ministrar na sua igreja. Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso, o que passar dessa dupla, sim, sim, não, não, vem de onde, meus irmãos? Vem do maligno. Então a maioria dos problemas que temos e sofremos são oriundos do fato que você está presumindo coisas. Você está imaginando situações, criando termos hipotéticos que não existem. O pastor Marco estava pregando ali. Quando eu sou abençoado, eu faço outra pregação. Segundo Samuel, qual que é o texto? 11:7, né? Segundo o livro de Samuel, 11:7. 3 perguntas no meio da guerra. Como é que vai Joabe? Como é que vai o povo? E como é que vai a guerra? A sequência das perguntas tem um sentido bíblico. Ele é um rei. Ele já poderia ter perguntado logo pela guerra, não é? Não é assim que se faz com alguém que tem um coração como o de Davi, que era o coração segundo o coração de Deus. Ele perguntou primeiro por Joabe. Por quê? Porque era Joabe quem estava fazendo a guerra. Você não chega na casa, você não manda uma mensagem para o irmão perguntando por que ele não foi no culto. Você pergunta, como é que você está, irmão? Você pergunta por ele. Eu sempre aqui fico corrigindo alguns irmãos. Eu já mando a mensagem assim, muito direta para o meu gosto. Né? Nem se identifica, como se eu tivesse obrigação de saber o nome da pessoa. Então, a sequência de perguntas faz um sentido. E Deus é o Deus das perguntas. Quando Deus quis saber a respeito de Adão, o que ele fez? Uma pergunta, não foi? Ele ficou imaginando? Ele não precisa imaginar, ele já sabe, né? Será onde é que Adão está? Deixa eu fechar os olhos aqui e imaginar onde Adão está. Ele já sabia onde Adão estava. E mesmo assim ele fez uma pergunta. Por quê? Fala comigo. Pare de presumir. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, pare de presumir. Qual é a maneira de você parar de presumir? Perguntando. Chama o irmão e pergunta. Eu acho que aquele irmão está usando drogas. Chama ele particular, pergunta claramente, sem ficar vermelho. Ô irmão, estou achando estranho, você está usando alguma droga? O que é isso, pastor? Me respeita. Não, é porque eu estou pensando a esse respeito. Se ele falar que não, no seu coração, é sim ou não? Se você quiser seguir a recomendação bíblica, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O primeiro sim é seu, e o segundo é o do outro. Se ele falar sim para você, vida resolvida.
Ah, mas não é o que parece. Então, vai te fazer sofrer. Você vai ficar presumindo, imaginando, remoendo. Aí vai virar um inferno sua vida, sua família, seu trabalho. Aplique essa palavra no seu dia a dia. Então, a minha mente, a sua mente, é um local que ela precisa estar em paz. Ouviu o que o pastor Michael disse? Fala comigo, paz. Paz é a sua herança. Eu vos deixo a minha paz. Quantos querem essa herança da parte de Deus? Eu quero pregar para você em paz. Eu quero estar na minha casa em paz. Eu quero estar no ministério em paz. Eu quero desenvolver a vida financeira em paz. Então, se você quer corrigir um hábito, que essa maldição de presumir é implantada na nossa cabeça, porque tudo leva você a presumir, desde a sua tenra infância mineira, quando você era jovem lá em Barbacena, cadê? Agora tem uma videira lá em Barbacena, e poderosa, viu? Crescente. Quando você era jovem lá em Barbacena, seu pai falou para você: menino, seja o sim do outro o seu não. Quer dizer, desconfie de todo mundo. Sempre fica, você é mineiro, fica com o pé atrás. Isso é uma maldição. Quem rejeita essa maldição? Eu rejeito em nome de Jesus. O que ele está te ensinando? Fica presumindo, viu? Ele falou para você que mas duvide. Ele falou que vai, mas não vai nada. Ele falou que vai comprar, mas é mentira. Essa maldição te acompanha. Só que ela te acompanha em forma de hábito. Você desenvolveu o hábito. Então, se você quer corrigir um hábito, você não pode começar por ele. Você tem que começar pela crença. Qual que é a crença? Seja a tua palavra sim e a do outro sim. E se o outro falar sim, no seu coração tem que ter qual palavra? Pastor, mas eu estou vendo os prints. Eu tenho a prova. Mas ele falou que não. Como é que faz agora? Alguém já leu que tudo na vida cristã deve prover da fé? E tudo que é feito sem fé fala, pecado. Ele está dizendo que não fez tal coisa, mas você tem a mensagem. Tem que exercer fé para acreditar no irmão, não tem? Está entendendo a pregação? Então escolha a fé e não aquilo que você está vendo. E o problema não é seu, é do mentiroso. Fique você na posição que Deus te deu. Fique na posição que Deus te deu. Se ele quer trair a sua confiança, o problema não é seu, é dele. Se ele quer dizer que não é, fique com o não dele. Mesmo que você tenha todas as evidências, porque é assim que Deus faz. Adão, onde estás? Para ensinar você não presumir. Se você não quer presumir, faça uma pergunta. Eu estou dizendo, você vai ter um ministério muito mais em paz. Agora, é óbvio que a pergunta é para a pessoa certa, no lugar certo, no tempo apropriado. O sujeito está lá nervoso, cuspindo marimbondo, meio violento. Essa é a hora de fazer a pergunta? Não. Deus deixou Adão dar uma sumida, meu filho. Depois é que ele foi perguntar. Estava de cabeça quente lá, porque a mulher dele falou na cabeça dele, ele fez a besteira. Aí Deus foi lá e pegou ele imediatamente. Adão, te peguei no flagra. Você tem a sabedoria divina, tem a hora certa de fazer a pergunta. Mas pare de presumir. Fala de novo, pare de presumir. Fala para o seu colega pastor perto de você, fala para ele, para de presumir. Você veio agora viajando para a reunião da vinha, e aí você olhou para o irmão, e aí o irmão foi lá comer algo e não te deu. Aí no seu coração veio uma seta maligna. O irmão não está gostando de mim. Pastor não semeou na minha vida. Ele deve estar com algum problema comigo. Oh, vida infernal essa de ficar presumindo. Não, agora cheguei aqui na reunião, o fulano de tal não me cumprimentou. Aí já veio uma seta maligna no seu coração. Não sou bem-vindo mesmo nessa reunião, não devo ter um chamado. Fala comigo de novo forte, pare de presumir. Então, nós temos que começar, não é pelo hábito, porque o hábito, infelizmente, já adquirimos. Ficamos presumindo, por que o irmão não veio na reunião? Faça uma pergunta. Olha, eu estou tendo tanta experiência com essa palavra, com esse princípio espiritual,
que é maravilhoso, poderoso. Fui na fazenda sábado passado. Aí chegamos lá, tem uma pessoa lá que supostamente estava querendo tomar posse lá da fazenda de uma área lá. E aí foi lá, construiu lá uma choupana, etc. E chegamos lá agora para visitar essa mesma propriedade. Aí tinha gado lá dentro. Aí qual que foi aí? O pensamento de presumir? Aí ó, tá vendo? Fulano já está tomando posse da fazenda, já está colocando até gado aqui. E aí já ficou na ira, já fiquei, né? Estava eu, o Adriano e tal, já ficamos na ira. Vamos lá agora falar com ele. Eu peguei essa palavra e apliquei. De lá até no dia que eu liguei e fiz a pergunta, o coração ficou de que maneira? Irado, meu filho. O sujeito está entrando na nossa fazenda, fazenda da família, está colocando gado lá dentro e tal. Olha como é que são as coisas. Peguei o telefone, liguei para ele, porque foi um funcionário lá de 30 anos, aposentado e tal. Aí liguei para ele. Inclusive, pastor João Paulo, muitos familiares dele aqui na igreja. É o seu Martins. A menina dele está morando aqui em Itabirito. A neta dele frequenta a igreja. Os jovens aí devem conhecer. Depois eu vou te passar o telefone dele para você pegar o nome da menina, onde que ela mora. Ele quer até vir aqui visitar. Foi funcionário nosso, 30 anos, aposentado, da idade do meu pai, 70 anos. E aí, já ficamos lá, nervoso. Falei, mas não é possível, que absurdo. Está invadindo a terra, tarará. Por causa dessa palavra, eu falei, eu não sou portador de más notícias. Meu pai nem sabe disso. Ele não vai ouvir essa palavra mesmo? Então, nem sabe disso. Na vontade, gravei um vídeo. Falei, seu Zé Mário, olha aqui, ó. Olha aqui a fazenda do senhor invadida, tem cerca de arame novinha, cerca de arame nova e tal. O senhor fica aí no Goiás, o senhor vai ver o que o senhor vai arrumar para o senhor. Gravei o vídeo, mas não mandei. Estava na carne nessa hora. Estava na carne. Na carne, irado, estava nervoso. Por isso que você não pode andar na carne, você faz besteira. Aí, não mandei o vídeo, porque lembrei de outra pregação. Acho que eu preguei para você quando Deus ganha tempo para te abençoar, não é? José tinha 17 anos, o que ele levava para o seu pai? Más notícias acerca dos seus irmãos. Eu falei, não tem 17 anos não, já dá para amadurecer um pouquinho, né? Vou ficar levando má notícia. Meu pai está lá no Goiás, o que ele vai fazer? Guardei o vídeo para mim. E aí, falei, por causa dessa palavra, cheguei em casa, fiquei pensando, tinha uma cerca novinha lá, falei, gente, cerca nova, aqui no terreno, já está fechada aí, já tomou posse. Falei, não vou ficar nesse hábito. Peguei, liguei o telefone, senhor Martins, como é que vai o senhor? Tá, é muito pronto, pessoa muito próxima. Ô Zé Mazinho, tá tudo bom, tal, né? Como é que o senhor está? Estou tudo bem? Pois é, o senhor viu que eu tive aí ontem? Deixei um aviso aí para o senhor. Pois é, eu vi aqui. E lá no terreno eu vi um gado lá, senhor Martins. Como é que é aquilo? Olha o que o Cristo faz, hein? Pois é, Zé Martins. Você acredita que o gado do vizinho quebrou, né? Estourou a cerca e entrou para o terreno do seu pai? E eu fui lá para cercar o terreno, cercar o gado para devolver para o vizinho, mas o gado entrou lá para dentro, afora, e meu coração só batendo, tá. Aí eu falei, pois é, senhor Martins, eu até vi uma cerca nova lá, achei aquilo estranho, cercando o terreno. Uai, então, eu tive que fazer aquela cerca, que o terreno do seu pai é muito grande, imagina o gado indo lá para a última fazenda. Falei, vai, miserável. E você aí sofrendo, presumindo. Então, você aí andando na carne, pensando o que é mal. A Bíblia diz que você deve ser benigno, mas a sua carne continua maligna. Então, você quer corrigir o hábito, tem que ir pela crença. Qual que é a crença? Seja o seu sim, sim. Ele falou que é assim, está resolvido. Não estou aqui elocubrando, pensando, etc. E olha a diferença entre o que eu estava presumindo e a realidade. Está entendendo a pregação?
Deus querendo abençoar e você amaldiçoando. Deus querendo guardar. Então, o fulano não me cumprimentou, deve ser por aquilo, a pessoa presumiu. Então, no texto de Mateus 5,37, nós temos 2 sims. Quantos sims? 2. Por quê? Porque um é aquele que a pessoa disse, e o outro é o seu. Por que que você não crê naquilo que a pessoa disse? E fica resolvido com o que ela disse. Pastor, mas eu não sou ingênuo. E nem Jesus. O que você acha? Você acha que ele estava ensinando para você uma coisa para te amaldiçoar ou abençoar? Com certeza. Viu que eu apliquei a palavra num exemplo aqui recente que eu te dei? Era para me abençoar desde o princípio, não é? Então, o que você e eu deveríamos fazer? Fique com aquilo que a pessoa disse. E não com aquilo que você está presumindo. Isso tem feito mal para nós, no nosso trabalho, na família, até na igreja. Ah, minha mulher falou isso, o que será que ela está pensando? Uai, pergunta para ela. Mulher é que tem muito isso a respeito de nós, né? Ele falou isso, o que será que ele está pensando? Não estou pensando nada. Não, você está pensando alguma coisa, eu conheço seus pensamentos. Não, virou Deus agora. Conheço seus pensamentos. Eu gosto de, quando fala assim, eu já entro na brincadeira logo. Eu falei, então me fala até onde você consegue penetrar na mente. Tem umas coisas aqui que você não pode ver, não. Pecados, tentações, essas coisas você não pode, não. Então me fala até onde você consegue entrar na mente, para quebrar o clima. Mas se ficar presumindo, qual vai ser o final? Contenda, briga, confusão. Em todas as áreas. Então, se isso não for corrigido na minha vida e na sua vida, aquilo que hoje é uma tentação, vai se tornar uma fortaleza na mente, uma resistência. E Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar com esse tipo de pensamento, com este século. E o que este século te ensina? Duvida de tudo. Duvida, né, das leis, duvida das pessoas, duvida até da Bíblia, duvida dos pastores, duvida de isso. Por isso que nós não temos um seminário que é teológico, é um seminário ministerial, porque os seminários teológicos te ensinam a duvidar, questionar, fazer não uma pergunta para aprender, mas fazer uma pergunta para destruir. Então esse mundo prepara a nossa mente para o mal. Eu estou aqui te contando exemplos práticos. Se você vai numa linha normal, a linha normal deste século é o mal. A sua mente já vai direto para o mal. Para de presumir. Alguém diz amém? O que que sustenta então a presunção? O meu e o seu ego. Não, eu sei o que ele está pensando. Eu sei o que ele está imaginando. Ele está tentando fazer isso. Ele está me cercando de lá. A base desta tolice é a nossa justiça própria. A base desse sofrimento desnecessário que Cristo quer nos poupar, se resume a abrir mão dessa ideia que você sabe o que o outro está pensando, você está ligando os pontinhos para aquilo que ele está armando contra você ou contra o seu ministério. Por quê? Porque afinal de contas, você é melhor do que ele. Você tem domínio sobre aquela situação. Isso não é verdade. Estou te contando aqui um exemplo recente, mas poderia te falar de muitos outros. O fim de tudo isso é a sustentação de uma justiça própria. Aí você pensa, como é que eu tenho um marido assim? Como é que eu tenho um pastor assim, um filho assim, um líder assim? Todos que têm esse hábito têm um problema de autoridade e submissão. Começa a desenvolver uma síndrome. E nada disso tem a ver com o Espírito de Cristo. Se você deixa isso permanecer no seu coração, olha, lembra que eu preguei também para você, dá o que te pede? Não, mas está sendo bom demais. Ontem, sentei com um irmão, um obreiro, o pastor Marco estava presente. Ele foi andando, você deve ter andado, sei lá, uns 50 quilômetros ontem, né? Ele foi andando da escola videira até o prédio da videira. Um é no Dona Clara, o outro é no Santa Terezinha. Um é Belo Horizonte, outro é Contagem. Aí chegou lá no prédio da videira, conversando com o irmão.
Fala comigo, dá ao que te pede. Se fosse antes, sabe o que eu faria? Irmão, pode deixar, eu vou levar você lá na sua casa. Fica tranquilo, vou te levar lá. Mas ele não me pediu. Perguntei, como é que você vai embora? Ele falou, a pé. Eu falei, então assim vai ser. O tempo inteiro que estava reunido com o pastor Maico, não recebeu a exortação. Não recebeu, não é, a palavra de graça que ele estender. Estou te falando na presença do Senhor. Se fosse antes, eu daria o que ele não pediu. Hoje eu não estou fazendo isso mais não. Eu estou nas palavras de Jesus. Dá ao que te pede. Se tivesse pedido, é igual Deus. É igual Deus falou para Davi. Davi, por que você fez isso com Batseba? Se tivesse me pedido, olha a outra palavra que Deus é que faz isso, né? Dá o que te pede. Eu te daria essa e muitas outras, porque afinal de contas, tudo é seu, o reino é seu. Poderia ter me pedido, mas pegou sem pedir. Agora não vai ter favor, não. Quantos estão entendendo? Então, essas coisas, esses hábitos errados da nossa liderança precisam ser mudados. Alguém aqui quer mudar esses hábitos errados? Para você ter uma liderança mais parecida com a de Jesus? Então esse caso de presumir não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Deus lá em Gênesis, quando ele quis saber algo de Adão, o que ele fez? Uma pergunta. Você está achando que o irmão está meio estranho com você? Pergunta para ele. Ô irmão, você está meio estranho comigo? Você não era assim? Aconteceu alguma coisa? Não, pastor, está tudo bem. Está na paz. Ele deu sim, não é? Então ele tem o meu sim agora. Ah, por que o pastor perguntou? Uai, porque eu estava em dúvida. E eu estou aprendendo a parar de presumir. Em vez de eu ficar pensando a respeito do irmão, eu já pergunto logo. No ambiente certo, no momento adequado, para a pessoa certa. Você está comigo? Filipenses 2:3 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Sabe qual que é o seu primeiro partido? Você mesmo. Quem quer estar com a razão? Eu, e não o outro. Então, eu estava reunido lá com o pastor Luiz, na nossa última reunião de supervisão, e estávamos lá conversando a respeito de um caso lá de um dos pastores. E aí, o pastor teve que apresentar lá uns laudos de que um membro estava doente lá. E aí o pastor falou, mas por que teve que apresentar laudo? Porque você não acreditou no que ele falou? Não, pastor, porque eu tinha as evidências e tal. Pois é, esse é o problema. Os irmãos ficam presumindo. E quando você fica presumindo, o que passar disso vem de onde? Toda presunção é do maligno. Foi Jesus quem disse. Seja o sim dele, o seu sim. Por isso tem dois. É um seu e um meu. Se você falou sim, está resolvido. Mas eu estou vendo, a foto está aqui. Eu mesmo fiz essa pergunta. Perguntei para ele, pastor, mas quando eu tenho as evidências? Deus tem todas as evidências, irmão. Ele é Deus, ele é onisciente, onipresente. E ele fica com a palavra do outro. E aí, Zaqueu, roubou? Não. Roubei não. Mas depois que a salvação entrou na casa dele, devolveu não sei quantas vezes. Por que Jesus não falou mentiroso? Nem vou, eu ia até ficar na sua casa, mas não vou mais, porque você mentiu. Ele fez a pergunta, não é? E aí depois no final ele mesmo demonstrou o resultado. Então preste atenção, você quer parar com a presunção ou parar de presumir? Faça uma pergunta. Porque é assim que Jesus lidava com os discípulos. Quem o povo diz que eu sou? Fez uma pergunta. Aí um discípulo falou, tu és Elias. O outro falou, aí ele mesmo falou, perguntou para João Batista. Então o Espírito de Cristo considera que você está no lucro. Então, se eu considero que eu estou no lucro de estar aqui com os irmãos, a justiça própria morre. Eu estou no lucro de estar reunido aqui com você. Eu estou no lucro de ter essa congregação. Como que eu resolvo essa praga? Faça uma pergunta. Não fique na dúvida, porque se você ficar na dúvida, isso vai virar
uma bola de neve que vai levar você à angústia, à ansiedade. E aí por isso que pastores chegam na congregação, ao invés de pregar boas novas, senta o bambu, senta a lei, porque ele está irado, ele está nervoso. E aí ele fere a rocha, ele fere o corpo de Cristo. O que passar disso vem do maligno, e eu não quero nada com o maligno. Quantos estão comigo? Então, eu tenho as evidências, pastor. Então, você quer realmente ser semelhante a Cristo? Cristo tem todas as evidências. Mas se o pecador diz que não, então é não. Ah, mas ele está mentindo. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. A mentira do outro não pode tirar você da posição da verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós não podemos julgar pelas evidências, mas por aquilo que foi falado. Eu pergunto para você, no tribunal de Cristo, nós vamos dar conta de tudo aquilo que foi falado. A salvação vem de que maneira? É crer e confessar, não é verdade? Deus não trabalha com essas coisas das circunstâncias, das evidências, Ele trabalha com aquilo que foi falado. Tiago 4,6 diz, antes Ele dá maior graça. Quantos querem maior graça? Eu creio que quem para de presumir já alcançou uma graça maior. Não, vai ter um ministério muito mais abençoado. Pode falar. Obrigado, Ronaldo. No dicionário, presumir significa julgar antecipadamente. Foi o que eu fiz lá na fazenda. Julguei antecipadamente. Foi 300 quilômetros de angústia. Na verdade, não liguei no mesmo dia, liguei no outro dia. Era domingo. Eu falei, não, isso não vai passar, eu vou ligar hoje. Por causa da palavra. Mas a angústia estava consumindo. Desnecessariamente. Para que conviver com angústias que não são aquelas de Cristo? Existem angústias de Cristo. Paulo fala, pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Essa é uma angústia divina, é um encargo, é um zelo apostólico. Agora, ficar presumindo, é uma angústia que vai destruir relacionamentos, de pastor com ovelha, de marido com mulher, de parente com familiares. Então, não faça isso mais. Quem diz amém? Jesus então orienta a nós negarmos esse ego. E todos que andam nesse caminho vão terminar na vingança. Vão terminar na vingança. Porque qual que é o resultado de alguém que tem certeza que está certo e o outro está errado, e o outro mentiu para você? Você vai alimentar dentro de você uma vingança. Como o pastor Luiz falou domingo passado, né? Um espírito vingativo. E a Bíblia diz que só tem um vingador. Quem é o vingador? O autor de Hebreus diz que Deus é o vingador. Bem, se você quer ser o vingador, então você entrou agora no lugar de Deus. E Deus resiste o soberbo. Você acha que pode vingar? Pode. Mas então agora entrou num lugar que só Deus pode trabalhar. Então, se você entrou nesse lugar, saia dele hoje em nome de Jesus. O pior momento para esse espírito se manifestar não é quando você está na pior, não. É quando você está na bênção. Porque quando você está na bênção, aí agora você prosperou, aí agora seu ministério cresceu, aí agora as células estão multiplicando. Aí de quem que você lembra? Do miserável que falou mal de você, daquele irmão que saiu quando você estava, né, lá na rua. O momento mais perigoso do meu ministério é agora, porque dá vontade de executar a vingança, de mandar umas postagens assim, né, mal criadas, né, de cantar, né, a música, né, quem me viu passar lá na prova e não me ajudou. Agora, como é que é, irmão? Canta aí. Agora vai fazer o quê? Vai se arrepender. A Bianca sabe, eu falei isso para a igreja na reunião geral de líderes, não foi? Foi incrível. Falei eu falei na segunda, o pastor Luiz falou no domingo. E eu falei esse mesmo exemplo da música. Eu falei, irmãos, por que eu reuni a liderança? Porque eu percebi na liderança um espírito assim de vingança. Começando de mim mesmo.
E de alguns irmãos que me cercam, a vontade de mostrar para os outros que agora nós estamos num prédio de verdade, que Deus honrou o nosso ministério. Eu falei, o que isso tem a ver com os outros? A prova de que você caiu no espírito da vingança é que você não esquece o outro. E o outro que não esquece você, te segue no Instagram, olha todas as suas postagens, ele está alimentando a vingança. Ele não consegue não ter uma mensagem, uma notícia sua. Vou falar uma coisa para você que Deus falou comigo. Quando um homem quer se vingar do outro, a coisa é pessoal. Mas quando Deus resolve que vai vingar você, não tem nada a ver com seu inimigo. Ele abençoa você. E o outro? Azar é dele, é ele que resolve o que ele vai fazer quando ele vê Deus te abençoando. A prova que você foi livre desse espírito é que você nem se lembra do outro. Mas ele não consegue esquecer você. Coitado. Essa vida deve ser ruim demais. Sabe por quê? Não consegue viver a vida que Deus deu para ele. O tempo inteiro tem que ficar te seguindo no Instagram. Ver o que Deus está fazendo no seu ministério. Como que agora você está prosperando. É um inferno essa vida. Porque não é a sua vida, é a vida do outro. O que te move é a vida do outro. É a igreja do outro. É o ministério do outro. Que Deus te dê a graça de nem lembrar que o outro existe e focar somente no Senhor. Essa parte, essa música ela é misturada, né? Dentro dela tem um espírito, né, de vingança. Vai se alegrar. É claro que a fatura vai chegar, mas não é você que emite a fatura. Não é. Porque se você emitir, você é o vingador. Então, o Espírito do Senhor permite coisas. Ele permite para saber que espírito que você está. Lembra que ele exortou Tiago e João? Falaram, Senhor, tem uns aí que não andam conosco na vinha. Quer que manda descer fogo do céu na cabeça deles? Tem uns outros miseráveis aí que resolveu te abandonar. Pastor Zé Mara, agora é a hora de manifestar o fogo na cabeça deles. Manda aí para eles, olha o que está acontecendo aí. Como é que Deus está abençoando Belo Horizonte? Aqueles miseráveis, 2 anos atrás, saíram, te largaram lá na rua. É perigoso demais essa hora. É agora que é o perigo. Quando você está lá na pior, não tem perigo não. Você está quebrantadinho, meu filho. Deixa. É Simei jogando pedra em Davi. Davi está lá indo embora do reino. E o Simei, lembra dele? Jogando pedra no rei. E aí os valentes de Davi falaram, vamos passar a espada nesse homem. Falei, não, passa não. Deixa ele jogar pedra. Agora é a hora dele jogar pedra. Eu fico impressionado com as ordens de um rei quando ele vai morrer. Quando Davi vai morrer, chama Salomão. E uma das ordens que ele dá para Salomão é, mata Simei. Agora é a hora. Então, a fatura vai chegar mesmo. Mas você não é o emissor dela. Quem entendeu a pregação? Quem é o vingador? O Senhor. Agora, sabe qual é a maneira de Deus vingar você? Não é amaldiçoando o outro. Essa é a vingança do homem. A vingança do homem é o seguinte: eu quero que ele experimente o que eu experimentei. Então, se eu quebrei, eu quero que ele quebra também, para ele experimentar o sabor do mel, como disse a irmã aí. Não. Essa é a vingança do homem. A vingança de Deus é o seguinte: eu vou abençoar você. E o outro? Eu não tenho nada a ver com o outro, meu negócio é com você. Você que é meu servo. Eu chamei foi você. Lembra de Pedro falando a respeito de João para Jesus? Né? Ô mestre, e esse aí, o que você vai fazer com ele? Aí Jesus, fala para Pedro mais ou menos assim, o que você tem a ver com isso? Se eu quero que ele permaneça, você vai morrer crucificado de cabeça para baixo, mas ele vai morrer de velhice. Mas você percebe? O negócio de Deus não é com o outro, o negócio de Deus é com você. Ainda que seja o irmãozinho, seu companheiro de ministério. Está lá Pedro, muito mais velho que João, coluna da igreja, e querendo saber a respeito do que Deus vai fazer na vida do outro. Vê se isso não é uma presunção muito arrogante. Para de presumir, irmão. Não, eu estou percebendo no meu espírito, que a conversa de pastor é assim. Estou percebendo no meu espírito que Deus está fazendo lá naquele outro ministério. O que você tem a ver com o outro ministério? É João, é Pedro, aliás, perguntando para Jesus acerca de João. Ô Jesus,
Né? E esse aí, o que você vai fazer com ele? O que você tem a ver com isso? Você está presumindo coisa, imaginando coisa, gastando energia. Sabe qual que é a estratégia do diabo? Gastar a sua energia com aquilo que não edifica. Aí você pega o Instagram, quer ver as postagens, parece que a reunião não está muito cheia. Hein, Alonso? Nós temos uma turminha lá no sul de Minas, ia fazer uma ordenação agora dia 27, cancelado. Deu até gosto na boca de vingança, assim, ó. Ai, meu Deus, a carne é uma coisa terrível. Eu estou confessando para você a carne. Se você não tem coragem de confessar, eu confesso os pecados aqui para você, para mostrar que eu sou sujeito, igual Elias, um homem, né, sujeito aos mesmos pecados. Mas ele orou e Deus fechou o céu. Mas ele tinha carne igual a minha e a sua. Ele orou de novo e Deus abriu o céu. Então, eu estou contando para você sofrimentos pastorais. Você tem que lidar com essa vingança. Você acha que o Espírito Santo faz alguma coisa? Faz nada, ele quer te ver. O bispo não seja neófito, diz a Escritura, porque ele tem poder nas mãos dele. Então, eu falei, é mesmo? Aí o pastor João Paulo, sabedoria de Deus, ele foi e me perguntou. Então, pastor, o irmão está querendo liderar aqui, pode? Eu nem dei conta de responder para ele na hora. Falei, eu preciso orar. Preciso orar, porque agora aqui eu estou na carne total. Vontade de falar, miserável, cerquei você lá na frente agora. Mas olha como é que isso é carne, isso é muita carnalidade. Por quê? Porque se o outro não quer andar com você, é porque você não é essa pessoa gloriosa que você está imaginando. Você está pensando de si além do que convém. Não é verdade? E eu pergunto, o irmão tem essa liberdade? Tem. E você vai cercear essa liberdade? Pode, mas não deveria. Se você cercear, você agora se tornou o vingador. Pastor, mas é muito desaforo. Quem acha que é desaforo é só a carne, irmão. Deus não acha, o irmão é livre para congregar onde ele quiser, para andar onde ele quiser. Ah, mas ele pode abrir uma célula lá na minha cidade. Não, aí na sua cidade não, aí é Babel. Aí é Babilônia. Não, na sua cidade não. Ele tem que andar um pouquinho mais, vai ficar mais caro, mais longe. Mas tem essa liberdade? É claro que tem. Mas o que não permite isso? A nossa justiça própria, que eu e você somos o glorioso da nossa cidade. Todo mundo da nossa cidade deveria andar com você. Todos deveriam vir para a videira, não deveria existir mais nenhum outro ministério, porque é você que tem a palavra da graça, e sua palavra é tremenda. Não é nada, não é nada. É muita graça de Deus alguém parar para nos ouvir. Filipenses 2:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é louvável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe virtude em perseguir o irmão? Então é o seguinte, se o irmão está feliz nessa casa, está alegre, está ativado, quer liderar, olha que só o diabo que pode proibir alguém de querer fazer a obra de Deus. Eu não vou ficar nesse time, quantos estão comigo? Pastor, e a sua carne? Vai ser crucificada, porque dia após dia morro, diz a Bíblia. Eu estou morrendo aqui diante de todos vós. Qual que é a sua vontade? Minha vontade é exercer a vingança. Mas a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Eu não quero entrar no lugar do Senhor. Eu rejeito a carne, eu olho para Cristo. Quanto mais eu contemplo o erro, mais a carne se manifesta. O erro de quem? Do outro. É porque você está acostumado a contemplar só o seu erro, ou contemplar só o erro do outro. Quando você fala a respeito dos seus erros, graça te é acrescentada. Eu estou te falando aqui a respeito de um erro de liderança, de uma carnalidade. Então todos nós com o rosto desvendado, alguém quer ter o rosto desvendado aqui? Contemplando o quê? O irmão? O Senhor. E os irmãos? Esses que o pastor Luiz chama de detratores, esses caluniadores, aqueles, como diz o cântico, que no dia da sua prova te deixaram sozinho. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Você é obrigado a conviver? Absolutamente que não. Eu já te falei, dá que te pede. Quem deve participar da sua intimidade é aqueles que valorizam a sua intimidade.
Quem deve participar das glórias do seu ministério são os fiéis e não os infiéis. Mas isso não significa que você agora abriu caça aos infiéis. Você abriu agora caça àqueles que não querem andar conosco. Não. Qual que é o problema? O problema é que você e eu estamos olhando para a pessoa errada. Nós deveríamos olhar para Cristo. E o que ele fez? Ele suportou tamanha oposição dos pecadores. E ele disse: Pai, não sabe o que faz. É uma criança ainda espiritual. Só está levando más notícias. E Deus quer abençoar quem? Ambos, porque ambos são filhos de Deus. Mas espera-se de mim e de você que nós, como diz o autor de Hebreus, já tenhamos deixado essas coisas de criança e possamos agora ser exercitados na palavra da justiça. Qual é a palavra da justiça? É Deus quem te justifica. Eu não vou ficar me justificando. É Deus quem me justifica. Eu não vou ficar tentando me defender, porque eu já tenho um advogado junto ao Pai, se chama Jesus Cristo. É Ele que vai me defender. E como que Ele vai te defender? Não precisa imaginar. Quando Deus levanta alguém, ninguém tem dúvida mais. Até os inimigos têm que admitir. Até Labão admite: Jacó, eu sou abençoado por causa de você. Quantos estão entendendo? Permaneça nessa posição. Não desça para o Egito. São os egípcios que se comportam assim. Deus não te obriga a pensar coisas, é você que escolhe o que pensar. Por isso Filipenses diz: o que pensar? Então você que escolhe se vai presumir ou não. Pastor, eu não quero presumir. Então faça uma pergunta. Então escolha o Espírito de Cristo. Então escolha andar em benignidade. Paulo diz que em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então não sejamos naturais. Nós não estamos aqui para ser natural, para ser alguém que está imaginando, supondo coisas a respeito do outro. Pessoas maduras conversam em ambientes apropriados, da maneira apropriada. O outro ficou exaltado. Não exalte você não, porque você é nobre. Nobres não ficam exaltados. Eles não estão surpresos com coisa alguma, porque eles são homens e mulheres espirituais. Se o outro não está à altura de conversar naquele momento, espera um pouco mais. Deus já sabia onde Adão estava, mesmo assim ele esperou. Jesus também da mesma forma. Por quê? Porque Jesus não saiu da nobreza dele para lidar com Pilatos, com Herodes. Não, ele permaneceu na nobreza dele. E para terminar, 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 6. Queria que você ficasse de pé, porque aí nós vamos orar. Chamar os irmãos aqui da equipe de louvor, porque eu não sei se é só na minha carne que acontece isso, mas direto o diabo quer que eu fique presumindo coisas, que eu escolho pensar o mal. Eu estou contando para você de lutas. Ah, pastor, e você mandou o vídeo? Não, meu pai nem sabe. Ele só vai saber da boa notícia. Qual que é a boa notícia? Deus está usando pessoas para cuidar daquilo que é nosso, para nos abençoar. Mas imagina se naquela ocasião eu fosse o José de 17 anos. Eu até fiquei na carne, fiz lá o vídeo, não passei para frente, não levou as más notícias. Não é boa a vossa jactância. Tamar, nora de Jacó, né? É casado com o filho. Eu sempre faço confusão dessas coisas. E aí, ela lá se vestiu de prostituta e Jacó dormiu, né, com ela. E ela pegou o bordão dele. E aí, não. Filho de Jacó foi Rúben? E Tamar? Judá. Obrigado, Judá. Eu lembro que tinha um negócio aí de Jota, desculpa. Judá. Isso mesmo, Judá. Judá e Tamar, não é? Obrigado. E aí, ele quis executar o juízo, não foi? Vamos matar. Aí quando ela mostrou, né, o cajado lá, o bordão dele,
O que ele pronunciou? Ela foi mais nobre do que eu. Deixa assim. Então, nós precisamos aprender as coisas. E eu louvo a Deus porque existe espaço na vinha para isso. Que isso aqui é uma maldição na sua vida. Para de presumir. Para de ficar imaginando coisas. Se você quer saber, pergunte. Olha no olho do outro, faz uma pergunta. Se ele te falar que tá liberado. Resultado de uma palavra, ela tem que produzir algo em você. Ela tem um efeito, ela é uma espada afiada de 2 gumes. Eu não estou falando de intimidade, eu não estou falando de autoridade, não estou falando de nada disso. A minha e a sua intimidade é para aqueles que querem ficar perto de você, e não aqueles que querem ficar longe. Está entendendo a pregação? É aqueles que valorizam sua presença e se alegram na sua prosperidade. Mas um irmão não deveria ser seu inimigo, não por escolha sua. E se for escolha dele, só demonstra a idade que ele tem. Não é apropriado uma pessoa na minha posição ter esse tipo de comportamento. Não vai me abençoar e nem vai abençoar você. E quando você estiver na minha posição, você vai se lembrar dessas experiências. Quando você estiver aí supervisionando um grupo de igrejas, você vai lembrar que pessoas não vão querer andar com você, elas vão te abandonar. O apóstolo Paulo diz que na minha última defesa, alguns me abandonaram. Quantos? Todos. Eu ainda estou no lucro, que é um tanto de gente. Não dá nem meia dúzia que quis me abandonar. No meio de 70, dá 10%. Lá de Jesus, tinha Judas. De Paulo, ele fala que todos me deixaram. Que o Senhor, não lhes dê isso. Não leve isso em conta. Isso é gente resolvida com Deus, que não depende da opinião dos outros para prosseguir. É para esse lugar que eu quero ir. O lugar da segurança em Deus. Vamos orar? Ore a respeito de você mesmo. Fala com o Senhor a respeito dessa atitude. Vamos parar de presumir. Esses homens são homens de Deus e devem ser honrados por isso.